Gênesis, capítulo de número 38. Você com certeza já ouviu alguém pregar sobre esse capítulo, mas hoje nós vamos falar sobre ele um pouquinho. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome Onã. Continuou ainda e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quisibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para ele e o seu primogênito. O seu nome era Tamar. Pulando do versículo de número 6 que eu li, pulando para o versículo 14. Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez, cobriu-se com o véu e disfarçou-se, e assentou-se à entrada de duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. Pulando daí, você vai pular para o versículo, porque o capítulo é grande, eu vou te dar o texto, depois eu vou te dar o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Os irmãos estão há 21 meses me acompanhando como um membro do canal, 16 meses, 18 meses, obrigado, os irmãos estão aí conosco já há tanto tempo, né, gente? Muito obrigada. Você vai pular para o versículo 24. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai fora para que ela seja queimada. Tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão que são essas coisas, eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e esse cajado? E conheceu o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Uma história aqui do capítulo de número 38, totalmente diferente da história do capítulo 39. Esse Judá era o quarto filho de Jacó com Lia. Esse Judá, irmão de José. José tinha sido vendido pelos seus irmãos para os amalequitas. E José, enquanto foi direcionado para o Egito, a família ficou em Canaã. Só que Judá, a Bíblia está dizendo, no capítulo de número 38, que nós acabamos de ler, que ele agora vai descer para se ajuntar ao povo cananeu. Para nós que sabemos, para você que já ouviu falar, para você que já conhece a história, sabe que o povo cananeu era um povo que o Senhor havia falado desde quando o povo saiu do Egito. Quando eles entrassem na terra de Canaã, eles teriam que exterminar, né? E não se ajuntar com o povo cananeu. Era um povo que era praticamente inimigo de Israel. Era um povo pagão. Percebe que depois que José foi vendido para o Egito, José agora vai viver a sua história, indo para o Egito, passando pelo período que ele precisa passar, mas José optou. José foi levado para o Egito. Se você parar para ver o capítulo que eu li aqui, capítulo 38, versículo 1, a Bíblia está dizendo que Judá desceu para se ajuntar ao povo cananeu. E lá ele casou com uma mulher cananeia. E automaticamente o seu sogro Iro, ele praticamente se tornou um deles. Ele deixou a sua casa, deixou a sua família, a sua parentela e foi viver com o povo cananeu. E nós sabemos pela palavra de Deus que as práticas do povo de Israel
com a mistura, com o misticismo, o Senhor sempre deu uma ordem para que o povo se afastasse, para que o povo de Deus não se misturasse com determinados povos da época. Nós vemos aqui, não sei por que foi o motivo que Judá resolveu se afastar da família e então se aliar ou se ajuntar com o povo cananeu. Mas a Bíblia relata que ele foi e casou com uma mulher chamada Sua. E gerou filhos. Onã e Selá. Ele gerou 3 filhos. E ele agora vai pegar um dos seus filhos, e vai dar também por mulher, por marido, a uma mulher chamada Tamar. E aqui começa toda uma história de depravação, de imoralidade, de decadência, em que se tornou a linhagem da casa de Jacó pelos seus filhos. Desde o momento em que eles resolveram vender José para o Egito, tornou-se então uma queda à família de Jacó. Nós olhamos porque Judá, ele deu livramento, ele até quis dar livramento quando José foi vendido para os amalequitas. Ele quis dar livramento, ele não quis que os irmãos matassem José. Ele também intercedeu, na questão de Benjamim lá no Egito. Ele fez algumas coisas que aparentemente parecia algo, bom, que seria eterno, mas nem tudo que parece é. Jesus veio da linhagem de Judá. Ele é chamado de filho de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Leão da tribo de Judá. Percebe que era a linhagem de Jesus Cristo, mas nem por isso eles então deixaram de praticar as coisas certas e começaram a praticar coisas erradas. Então Judá passa agora a conviver com pessoas que o Senhor extremamente na palavra disse: não se misturem, não se associem, não se ajuntem. E ele se ajuntou, casou e ainda deu para um dos seus filhos uma mulher também da linhagem cananeia. Percebe que esta mistura, esse problema gerado dentro da casa de Judá vai trazer sérios prejuízos. A Bíblia diz que filho de Judá agora vai casar-se com Tamar. E por ele ser uma pessoa desobediente, Deus fulmina, aleluia, que era filho de Judá. Agora eles vão cumprir o liverato, que era a lei que fazia com que o cunhado casasse com a esposa do falecido. Agora vai ser dado a Eno. Eno agora não quer assumir o compromisso de dar descendência ao seu irmão. E quando ele vai deitar-se, então, com Tamar, a Bíblia diz que ele vai cometer um erro gravíssimo. Ele vai jogar na terra o sêmen. Para quê? Para não dar sequência à linhagem, louvado seja Deus, que era determinado por lei, que seria dado. Ele agora, por egoísmo, ele não vai aceitar, então, ter filhos, porque certamente o filho dele seria primogênito do seu irmão falecido. Parece uma história confusa, mas se você parar para entender, você vai ver que era a lei do liverato. Tinha que ser cumprida. E ele não quis cumprir. Ele não quis cumprir. Ele achou que fazer isso não seria honra para ele. O filho não seria honrado no lugar dele, mas honraria o seu irmão. Nós estamos falando aqui de uma família que resolveu se misturar, de um povo que resolveu a sair dos preceitos de Deus e entrar no meio de situações que não era para entrar. Automaticamente a descendência, os filhos vieram também cometendo erros. E nós estamos falando muitas vezes de maldição hereditária. Erros cometidos pelos nossos pais e automaticamente nossos filhos vêm cometendo. Quando Isaac fugiu para o Egito por causa da fome, Abraão fugiu para o Egito por causa da fome, ele disse: Rebeca é minha irmã, para que eles não matassem ele. Quando Isaac também nasce, casa, vai para o Egito por causa da fome, lá ele também vai dizer: olha, Raquel é minha
irmã. Então percebe que há todo um processo de família, coisas que nós praticamos aqui e trazemos certas maldições para cima dos nossos filhos, trazemos um peso para cima deles, coisas que muitas vezes eles não escolheram e através das nossas más escolhas nós acabamos trazendo e acabamos envolvendo os nossos filhos nisso tudo. Percebe que o Judá casou-se com a mulher cananeia, teve 3 filhos e deu uma outra mulher também da linhagem cananeia para casar com seu primogênito, que automaticamente foi fulminado por Deus por conta da sua desobediência, porque não temia a Deus. A Bíblia não fala o motivo, porque Er foi morto. Mas o segundo foi dado em lugar de Er, foi dado para Tamar. E a Bíblia diz que esse também foi desobediente a Deus e egoísta, ao ponto de não querer manter a linhagem que automaticamente era a linhagem de Judá, que viria, nascer a linhagem de Jesus Cristo. Então ele não quis isso, ele não quis dar sequência, então ele agora vai deitar o sêmen no chão e praticamente vai trazer sobre si uma grande maldição. O Senhor vai fulminá-lo também. A Bíblia está dizendo aqui nesta noite que Onã, ele não quis dar sequência. No capítulo de número 38, versículo de número 9, diz que Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser dele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. Percebe que isso chamava-se naquela época coito interrompido, que desde o tempo da antiguidade era um dos métodos deixa eu ver se eu lembro o nome. Contraceptivo, gente, que dificuldade de falar. Contraceptivo era um dos métodos contraceptivo para não ter filhos. Deitava no chão, jogava no chão sêmen. Então ele fez isso e Deus não se agradou dessa atitude dele. E automaticamente Deus então viu o egoísmo dele, porque ele sabia que o filho não seria dele, seria o primogênito, mas seria a honraria do irmão que havia falecido. Então ele resolveu jogar no chão para não ter fruto, descendência então do seu irmão. E Deus então agora fulmina esse rapaz chamado Onã, filho de Judá. Nós estamos pregando de uma forma muito tranquila para que você entenda que coisas acontecem na nossa vida pelas nossas escolhas erradas. Muitas coisas acontecem na nossa parentela, na nossa família, no nosso lar, porque nós escolhemos errado. Percebe que no capítulo 39 você vai ver José. Se você for ver, José está lá dentro da casa de Potifar, no capítulo 39, fugindo da mulher de Potifar, fugindo do pecado. E Judá, irmão de José, vai agora se entregar ao pecado. Olha a diferença desses dois. A mesma família, o mesmo pai, irmãos, apenas por parte de mãe separada, mãe diferente, mas por parte de pai eram irmãos. E um escolhe ser fiel, o outro escolhe andar errado. Nesta vida, nós vamos sempre presenciar dentro da nossa casa uns que querem fazer a coisa certa e outros que escolhem fazer a coisa errada. Mesmo que José foi vendido para os amalequitas, para o Egito, ele foi levado como escravo para a casa de Potifar. A Bíblia diz que em tudo isso José foi fiel. José não se envolveu com as práticas do pecado, mesmo que foi injustiçado, mesmo que José foi uma pessoa discriminada, julgada, foi jogado no buraco por seus próprios irmãos, foi maltratado, foi algo assim difícil para José suportar, mas ele suportou. Ele viveu o propósito de Deus
no lugar onde ele estava. Ele escolheu servir a Deus no lugar estrangeiro, longe da sua casa. Ele escolheu servir a Deus e viver fiel, contrário do seu irmão que permaneceu em casa, mas escolheu sair do convívio de casa e se misturar com os cananeus, com aqueles que o Senhor havia deixado expressamente que eles não se juntassem. Percebe que nós vivemos com pessoas dentro da nossa própria casa, que alguns fazem escolhas certas e outras fazem escolhas erradas. Eu vi esses dias algo que me deixou assim bem preocupada por conta de algumas pessoas que têm a mente fraca. Tem a mente fraca. Algumas pessoas, nem todas elas são levadas pelo seu bom senso, pelo entendimento, pelo conhecimento. Alguns são levados pela cabeça de outras pessoas. Então percebe, a Bíblia diz que nós vamos colher tudo que nós plantamos. Nós temos a lei da semeadura. Nós plantamos e nós colhemos. Percebe que a linhagem de José foi abençoada. Porque José escolheu servir a Deus e andar em obediência. Judá escolheu se misturar com o povo cananeu, pegar o seu filho, envolver-se com as práticas dos cananeus, adorando outros deuses, e teve sentença na casa dele, que foi morte. Teve sentença na casa dele. Ao contrário de José, que foi abençoado e próspero onde ele colocava a mão. Então, esses dias eu fiquei preocupado porque pessoas que abrem as suas bocas, dizem que são profetas, dizem que são pregadores da palavra de Deus, e acabam trazendo para cima das pessoas. Eu vi isso, se não me engano, foi no canal do pastor Otton. Ele disse, o pastor que estava pregando disse desta forma, que Deus vai cobrar do justo as práticas pelo carnaval. Eu falei, Senhor, isso não é certo. Isso não é certo. Por que não é certo? Por quê? Porque o justo não pode pagar pelo pecado do ímpio. Isso não é correto. Isso não é certo. Isso é semeadura. Eu escolho a vida e eu vou viver. Você escolheu a morte, você vai morrer. Então, no capítulo 38 e no capítulo 39, você vai ver duas histórias distintas. Você vai ver que, infelizmente, um tomou um caminho errado, mas graças a Deus o outro escolheu o caminho certo. E nós vamos viver isso todos os dias, dentro da nossa casa, no setor de trabalho, na sociedade, na parentela, no meio dos vizinhos. Você vai estar sempre presenciando pessoas que fazem escolhas certas e pessoas que fazem escolhas erradas. Agora, nós não podemos pagar pelas escolhas erradas de outras pessoas. Vamos supor que eu posso ter 10 filhos, mas os meus filhos não poderão pagar pelos meus erros. Ou eu não posso pagar pelos erros dos meus filhos, que já são maiores de idade. Você está entendendo o que Deus está falando esta noite? Você está entendendo o que o Senhor está mostrando através da palavra para você? Judá escolheu viver com o povo cananeu. E automaticamente ele atraiu para cima da casa dele, para a vida dele, a sentença de morte, porque os seus filhos se misturaram com o povo cananeu. Casou com a mulher, com Tamar. E eles não quiseram assumir. O primeiro o Senhor fulminou, o segundo o Senhor fulminou. Então Judá agora vai fazer uma promessa para Tamar. Você vai voltar para a casa dos seus pais, até que, sei lá, fiquem adulto, e ele vai então casar com você, e você então vai dar um filho para manter a sequência da linhagem, né? Que era então a lei do levirato. Só que Tamar percebeu que o tempo foi passando e Judá não cumpriu com a promessa que ele fez. Por quê? Porque praticamente para Judá, ele achou que Tamar era responsável pela morte dos seus 2 filhos. Eita Jesus! É aquilo que eu preguei ontem, eu volto a repetir hoje dentro dessa palavra. Tem muita gente achando que você é responsável pela derrota e destruição de muitas pessoas, não sabendo entender ou não querendo entender que muitas vezes o problema não está com você. O problema está com aquela pessoa que escolheu fazer a coisa errada. Eu preguei em Viana, sede no domingo,
falando sobre a arca, quando o Senhor agora fulmina Uzá. E Davi chegou a se preocupar com o que ele faria com a arca, porque ele achou difícil levar a arca. Até o Senhor mostrar para ele que não era a arca. O problema estava em Uzá. Abinadab teve com a arca 20 anos na sua casa. E, no entanto, não teve nenhuma vitória. E Obed-Edom ficou com a arca 3 meses em casa e a vida de Obed-Edom mudou. Então percebe que não é a circunstância, é a pessoa. E agora Judá vai acreditar que Tamar é responsável pela morte dos seus 2 filhos. Ele agora tem o terceiro filho, que estava vivo, e ele fez uma promessa para Tamar. Ele disse: vai para sua casa, volta lá viver com seus pais, e quando Selá crescer, eu vou dar a ele como seu marido. Só que o rapaz cresceu, e então Judá não fez questão de cumprir. Porque, como eu preguei ontem, falar, todo mundo fala. Falar, até papagaio fala. Então Judá fez uma promessa para Tamar. Tamar agora vai para a casa dos seus pais, acreditando que Judá vai cumprir com a promessa. Só que Judá não cumpre. E ao não cumprir, ela agora elabora um plano. Eita Jesus! Ela agora vai começar a planejar algo contra Judá. Por quê? Porque tinha por obrigação Judá de cumprir o que ele falou com ela. Para que a linhagem, para que fosse dada sequência à linhagem pela qual Jesus Cristo vinha. Percebe que pela imoralidade, mesmo Judá, entre o povo cananeu, mesmo eles saindo da brecha, entrando para o povo cananeu, mesmo assim o plano de Deus em fazer com que Jesus Cristo nascesse da linhagem de Judá, mesmo assim Satanás tentou impedir que Jesus viesse pela linhagem de Judá. Então percebe que agora, nesse fato, Judá, ele vai fazer com que Tamar volte para a casa dos seus pais e não vai dar Selá, o seu terceiro filho, como marido de Tamar. E Tamar vai elaborar um plano. Eita, meu Deus! Porque como eu já preguei esses dias atrás na minha live, eu disse: para um traidor, para um enganador, tem outro na porta. Eita, meu Deus! Para quem trama, para quem esquematiza, para quem articula alguma coisa, achando que eita Jesus, achando que vai ficar por isso mesmo, tem outro tramando nas costas dele. Eita, Judá achou assim: vou mandar ela para casa dos pais dela, ela vai voltar para lá, Selá é o meu filho, eu não vou dar de novo para ela, porque ela acabando com os meus outros 2, eu não vou dar Selá para ela, eu vou mandar ela de volta para lá com a promessa. Eita, vou falar, Jesus, pode deixar que eu vou falar. Ela foi para casa dos seus pais com a sua roupa de viuvez, voltou para lá e ficou esperando. Só que ela não é boba. Ela percebeu que o tempo foi passando, e tem gente que o Senhor já está começando a me revelar nesta noite, que você está vendo o tempo passando e as coisas não estão acontecendo como era para acontecer. Papai está começando a te mostrar e ele vai te dando estratégia para você começar a sair de situações embaraçosas. Papai está começando a falar com pessoas esta noite que estão comigo nesta live, outras que vão assistir depois no gravado. Papai está dizendo: eita, peraí, estão armando contra você, estão te fazendo de boba, estão fazendo você de boba, estão fazendo você de besta, estão colocando, fica no seu lugar aí, fica aí, porque vai acontecer assim, e tá deixando, parece que o tempo está passando, tá fingindo. Falou Jesus!
Papai, leva agora paz para as famílias, para os lares. Arranca agora, Senhor, espírito de confusão. Sai agora desta casa, sai deste estado, sai deste país. Pai, cobre os ministros com o sangue de Jesus. Aqueles que estão lutando em favor da nação brasileira, aqueles que estão lutando a favor, Senhor, da justiça no Brasil. Cobre com teu sangue o presidente da República, sua companheira, sua casa. A tua palavra diz, Senhor, se o meu povo que chamar, clamar pelo seu nome e ouvir a sua voz, Senhor, o Senhor sarará a sua terra, perdoará os pecados, sarará a sua terra, Senhor. Papai, teu povo invoca o teu nome. A tua palavra diz, Senhor, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Papai, vai entrando nessa casa hoje, adentra este lar, esta família. Arranca, Senhor, essa pessoa que está em coma no hospital. Papai, na UTI, no CTI, essa pessoa que ora comigo, que tem um parente que está internado. Entra lá hoje, vai ao encontro dela, resgata, restaura a saúde, restaura, Senhor, expulsa-se o caroço, Senhor, este mioma, essa endometriose do útero desta mulher, que esta mulher venha gerar filhos, que esta família venha ter prosperidade. Abre as portas, Senhor, abre as portas de prosperidade, da saúde espiritual, emocional, física, esta pessoa. Arranca o desemprego, dá, Senhor amado, portas abertas, esse empresário, esse microempreendedor individual, esta empresa seja hoje abençoada, próspera, que haja comunhão, que haja confraternização, que haja amor nesta família. Repreende todo mal, resgata pessoas, que essa pessoa vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Salve esse filho, salve esta moça, salve esse rapaz, levanta o caído, levanta, Senhor, arranca das grades essa pessoa que está presa, Senhor, das grades espirituais, essa pessoa que ora comigo hoje e tem um parente preso atrás das grades. Vá ao encontro dele agora, Senhor. Entra lá, Senhor, nos presídios, nos manicômios, nas penitenciárias, nos asilos, nos orfanatos. As crianças, blinda, Senhor. Blinda as nossas crianças, as professoras, nas escolas. Abençoa, meu Deus. Guarda os pequenininhos nas creches. Guarda, meu Deus. Livra dos homens maus. Livra dos homens perversos. Livra da maldade, Senhor. Guarda, meu Deus, a mente das nossas crianças, dos nossos idosos. Toma as pessoas que, Pai, que cuida de pessoas idosas, Senhor, em nome de Jesus. Dá livramento, dá estrutura, Senhor. Esta casa, esta família, blinda esta noite, resgata, livra esta pessoa de todo mal, traz a prosperidade espiritual para esta casa. Entra onde esta casa, passa fogo nos quatro cantos desta casa, na porta, na entrada, em cima, embaixo, dos lados, na rua, Senhor, no quintal, no corredor, nos cômodos desta casa, na sala, nos banheiros, na cozinha, no escritório. Passa o teu sangue, passa o teu fogo, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando essa sujeira, vai limpando, Jesus, vai limpando. Limpa, meu Deus, a nação brasileira de toda corrupção, vai tirando a corrupção. Papai, passa limpa a nação brasileira, passa limpo, toma as eleições em tuas mãos. O sangue de Jesus tem poder. Faz justiça na terra, faz justiça na terra. Há um povo que clama, há um povo que busca, há um povo que chora, que geme, que intercede dia e noite. Faz justiça nas eleições, faz justiça, repreende esse espírito maligno da injustiça, da corrupção dentro da nação brasileira. Passa limpo, Jesus. Passa limpo, é o que nós te pedimos esta noite. Abençoa teu povo, dá livramento, repreende toda retaliação do diabo nesta casa, é o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos.